Eu quero começar esse vídeo aqui com uma história. Ela aconteceu uns 3 meses atrás, mais ou menos. Eu publiquei alguma coisa no Twitter, talvez algum vídeo meu ou algum comentário sobre alguma questão de política, e surgiu alguém que respondeu de maneira bastante agressiva, me insultando. A minha esposa foi e respondeu embaixo, comentando o tweet dessa pessoa, perguntando por que ele é tão agressivo assim. Eu não me lembro exatamente qual foi a resposta literal dele, mas ele disse assim: a hora que eu for aí te dar um tiro na cara, não reclame, uma coisa assim, nesse sentido, nessas linhas. Essa foi uma das muitas ameaças que a gente já recebeu desde que a gente começou a publicar conteúdo na internet, e não apenas de política. Antes disso mesmo já tinha pessoas que nos ameaçavam, que nos xingavam, porque a internet é um depósito de ódio, de intolerância e de pessoas que acham que, como estão anônimas, elas podem falar o que elas bem entenderem. Só que nesse caso em particular foi um pouco diferente, porque a gente foi olhar quem era essa pessoa, quem era esse perfil, quem é essa pessoa que estava nos ameaçando minha esposa nesse caso. A gente descobriu que era um adolescente de 16 anos. Pelo nome dele chegamos na mãe dele, no negócio da família dele, que a mãe dele tinha um buffet. Pegamos o telefone da mãe dele e ligamos para ela, para contar para ela o que o filho dela estava fazendo na internet. Que um filho de 16 anos, um adolescente, estava ameaçando a gente de morte. A princípio a mãe ficou bastante arredia, Falou: se quiser me processar, me processe. E quando a gente falou assim, então tá, se é isso que você quer, a gente vai realmente processar, porque você não pode deixar seu filho aí ameaçando as pessoas pela internet. E ela mudou de postura, ela começou a falar que ela não tinha controle sobre o filho, que o filho tinha mudado muito nos últimos anos, que ele era adolescente, era bastante rebelde, não ouvia. Disse que ele tinha muita coisa de política no YouTube e que ele tinha ficado muito radical nas opiniões dele e que ela não conseguia conversar com ele mais. Então minha esposa perguntou pra ele: você sabe o que ele assiste? Você sabe se ele assiste o canal do Nando Moura? Ela falou: é esse mesmo que ele assiste. E a gente perguntou isso porque a gente já sabia, porque esse é o perfil das pessoas que acompanham esses canais extremistas. E hoje, o maior canal extremista de direita no Brasil é do Nando Moura. Então a gente sabe o impacto que ele tem sobre muitos jovens, muitos adolescentes que assistem o que ele diz e compram cegamente o que ele fala. Eu já comentei aqui em outro vídeo também sobre como eu comecei a fazer o meu canal no YouTube de política, mudei o perfil do meu canal de literatura, de escrita, de arte, de cultura para política, quando eu fiquei sabendo que uma mãe ensinava os filhos dela, educava os filhos dela. Ela estava na estrada viajando, no motorhome, e ela educava os filhos em casa, entre aspas, no motorhome, educação doméstica, assistindo vídeos do Nando Moura. E quando eu ouvi isso, e eu fui conhecer o canal dele, fui assistir o que ele dizia, eu fiquei horrorizado. Não é possível que alguém tenha coragem de ensinar seus filhos com aquele conteúdo. Com tanto ódio que ele destila, com tanta raiva que ele transborda nos vídeos dele. É ódio. Basicamente é ódio que você vê. E quando eu passei a questionar o Nando Moura, e o Nando Moura foi como um fio de novelo que eu puxei, começou a vir outros canais, outros influenciadores, outras pessoas da extrema-direita no Brasil, e no mundo também, porque foi puxando uma coisa e outra. Quando eu comecei a fazer vídeos comentando o conteúdo dele, criticando os erros, as imprecisões, as mentiras que ele propaga, o ódio que ele propaga, um cristão que propaga ódio, muita gente vinha me dizer aqui que não era para prestar atenção nisso, porque era perda de tempo, que eu estava implicando com ele, e alguns da esquerda, inclusive, vieram me dizer que eram tretinhas da internet, que eu estava criando a briga com alguém por treta, para tretar. Então ontem saiu uma reportagem excelente no New York Times, chamada How YouTube Radicalized Brazil, como o YouTube radicalizou o Brasil, e fizeram também, além da reportagem, que é bastante completa, fizeram também um mini documentário chamado The Rabbit Hole, que é a Toca do Coelho, que é uma referência ao livro do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, no qual a Alice entra na Toca do Coelho e é levada para um outro mundo muito doido. E essa referência, a Toca do Coelho, tem a ver com como o YouTube radicaliza as pessoas, como a estrutura do YouTube, o algoritmo do YouTube, a fórmula que o YouTube utiliza para te recomendar conteúdos, foi usada no Brasil para radicalizar as pessoas e para radicalizar as pessoas para a extrema-direita. Começando com o Nando Moura, que é mencionado nessa reportagem do New York Times, ou seja, agora ele não é apenas uma vergonha no Brasil, como ele é uma vergonha internacional. Milhões de pessoas estão lendo essa reportagem agora do New York Times e conhecendo o Nando Moura, o Bernardo Kister, o MBL, o Kim Kataguiri e vários outros influenciadores que contribuíram para a ascensão da extrema-direita no Brasil e para a vitória do Bolsonaro também, que é um político de extrema-direita. Então, nesse momento, milhões de pessoas, leitores do New York Times,
entraram nessa tretinha do YouTube, nessa tretinha da internet. O que eles dizem? E eu já disse isso anteriormente várias vezes, porque a gente já conhece essa história, a gente já leu sobre isso, já sabe, são várias referências que já mencionaram isso, então a gente sabe dessa história, e há mais de um ano eu tenho vindo aqui para falar sobre o perigo disso. O YouTube, ele oferece o conteúdo para vocês, e na medida que você vai seguindo as recomendações do YouTube, ele vai fornecendo conteúdos cada vez mais extremados para você, porque a intenção do YouTube é que você não pare de assistir, você fique constantemente preso aqui, e o que gera esse tipo de engajamento, o que gera esse tipo de interação entre os espectadores do YouTube, são conteúdos bizarros, conteúdos no qual as pessoas gritam, conteúdo de ódio, conteúdos sexualizados. Então você fica capturado por isso. Então sempre é preciso que eles forneçam algo muito mais radical para você. Então você começa assistindo um vídeo de gatinhos e você termina assistindo um vídeo sobre ETs que sugam o cérebro das pessoas. Basicamente é isso. Ele vai te fornecendo cada vez conteúdos mais extremados para que você não deixe de assistir. E isso tem a ver com teorias conspiratórias, basicamente. E o YouTube tem um grande papel na disseminação agora da teoria conspiratória da Terra plana. Basta você assistir o documentário na Netflix que fala sobre isso. O YouTube tem um papel preponderante nessa divulgação da Terra plana, do marxismo cultural, da guerra cultural. Ou seja, são algumas teorias conspiratórias que encontraram no YouTube um terreno propício para isso, fértil para isso. E você tem alguns influenciadores que utilizaram essa plataforma aqui para veicular seu material, tanto de ódio, de intolerância, quanto esses delírios, essas mentiras, essas fake news. E outra coisa que o YouTube fez também foi criar grupos de conteúdo. Então, por exemplo, você tem lá Nando Moura, e você tem vários canais semelhantes que orbitam o conteúdo dele, então o YouTube põe esse conteúdo como se fosse a bolha virtual mesmo, a bolha de conteúdo. Então você consome Nando Moura e tudo ao redor dele. Bernardo Kister, Terça Livre, Paula Marisa, Ignorante, você vai entrando nesse mundo aqui, se fechando nessa bolha de conteúdo. Olavo de Carvalho também, que é o pai de todos eles, no final das contas. E isso aqui, essa bolha de ódio, de radicalização, de intolerância, foi o que permitiu no interior dela que surgisse a figura, ou que crescesse a figura do Bolsonaro, que era um político marginal, um político insignificante, que era uma piada, que era frequentemente ridicularizado pelo CQC ou por outros programas de televisão. Era uma excentricidade dentro do parlamento. Só que quando ele entra nesse terreno fértil do YouTube de conteúdos bizarros, de conteúdos extremistas, o Bolsonaro explode, se torna um fenômeno. Graças a esse núcleo de influenciadores que se aproveitaram disso. Se aproveitaram dos algoritmos da plataforma para se tornarem celebridades e influentes. E ditarem os rumos da eleição. Então, quando a gente começou uma tretinha na internet com o Nando Moura, na verdade era uma briga com essa bolha que foi criada dentro do YouTube e que só recomendava esse tipo de canal porque eles sabiam que isso geraria engajamento. Mesmo que isso distorcesse a percepção real das pessoas sobre o que são os fatos. Para o YouTube não importa o tipo de conteúdo que você está consumindo. Não importa se é uma mentira, não importa se é uma teoria conspiratória, não importa se é um devaneio, um delírio, uma loucura, não importa. O que importa é que você constantemente assista o que está aqui dentro. Tem um documentário bastante interessante chamado Beware the Slenderman, que fala sobre uma lenda urbana que surgiu no YouTube, que é esse Slenderman, que seria um homem esguio, alto e que sequestrava crianças para rituais de magia negra. Isso não existe, obviamente. Só que isso foi sendo alimentado dentro do YouTube, de certa maneira. Como o YouTube trabalha com esse tipo de radicalização, as pessoas passaram a assistir esse tipo de vídeos, conteúdos imaginários e fantásticos e inacreditáveis e bizarros, até um ponto que duas jovens vão lá e matam a melhor amiga delas para poder alimentar, para poder entregar o corpo dela para o Slenderman. Isso não é tão diferente do que aconteceu na política também. Você tem pessoas aqui que criaram um universo paralelo, inclusive eles mencionam nessa reportagem do New York Times o Brasil Paralelo também. Eles criaram esse Brasil paralelo, esse mundo paralelo, com uma versão da realidade que só eles acreditam, e isso aos poucos foi convencendo outras pessoas também. Foi convencendo seu pai, foi convencendo sua mãe, sua tia, foi convencendo você também, seu filho. Foi radicalizando as pessoas. Por um lado, o Nando Moura, o Olavo de Carvalho, o Bernardo Kister e toda essa turma tem uma parcela de culpa tremenda nisso, nesse processo de desintegração da racionalidade das pessoas, do debate racional, do debate amistoso entre as pessoas, do contato com os fatos e com a realidade. Eles têm uma parcela enorme de culpa na fragmentação disso, na polarização política. Mas, por outro lado, o YouTube também é responsável, talvez até muito mais do que eles, porque o YouTube forneceu a plataforma para que esses extremistas se proliferassem e se tornassem populares. E ainda hoje o YouTube faz isso.
Isso aqui não é do ano passado, isso aqui não é de 2017, isso aqui não é de 2016. Hoje faz isso. Os canais que mais crescem no campo político são canais extremistas de direita ainda, porque o YouTube favorece esse tipo de conteúdo. Canais terraplanistas são os canais que crescem um monte no YouTube, porque o YouTube favorece esse tipo de conteúdo. Basta você pensar que entre canais progressistas, o meu canal é um dos maiores de todos. Não é o maior, mas um dos maiores. Por outro lado, nos canais de extrema-direita, você tem canais com mais de 3 milhões de inscritos. E isso é estudado, e há uma pesquisa recente de Harvard sobre isso, que é apresentada nesse mini documentário The Rabbit Hole, que eles mostram como há esses grupos de conteúdos que favorecem muito mais teorias conspiratórias, conteúdo de ódio e conteúdo de extrema-direita. Essa semana tem uma reportagem sobre isso, como um extremista de direita, como um neonazista, utiliza o YouTube, não através de vídeos, porque os vídeos são desmonetizados, os vídeos são bloqueados, mas através de lives no YouTube para ganhar centenas ou milhares de dólares por live. Então ele vai lá, faz uma live, tem o superchat que você pode mandar dinheiro durante a gravação ao vivo. Então ainda hoje o YouTube favorece conteúdos extremistas, de direita, principalmente de direita. E isso distorceu completamente o debate político no Brasil. Se agora a gente tem um presidente no Brasil que é o Bolsonaro, que é essa aberração política, o YouTube tem uma grande parcela de responsabilidade. Enquanto que nos Estados Unidos, no Reino Unido, a extrema-direita utilizou o Facebook principalmente, os algoritmos do Facebook, as propagandas do Facebook para poder manipular a mente das pessoas e distorcer o debate no sentido da extrema-direita, como você pode ver no documentário também na Netflix, Privacidade Hackeada. No Brasil a gente viu duas redes sociais principalmente que foram utilizadas para isso. De um lado o YouTube, que a gente sabe disso, e a gente tem denunciado isso aqui há muito tempo também, e a outra rede também, o WhatsApp, que foi usada para propagação de mentiras, de fake news, adoidado. E ainda hoje é utilizado também. Então essa tretinha da internet, essa tretinha do YouTube que havia entre canais progressistas e canais de extrema-direita, entre eu, por exemplo, e o Nando Moura, não era apenas uma disputa entre dois influenciadores, mas uma disputa nessa guerra cultural que eles criaram. Eles criaram uma guerra cultural, eles criaram as condições para que um discurso radical chegasse ao poder. E o que nós temos feito ao longo de meses, e quando eu falo nós aqui, falo de vários canais progressistas, vários canais da resistência, o que nós temos feito é mostrar as constantes mentiras e incorreções, imprecisões e distorções que eles fazem. Inclusive mostrando como o próprio YouTube e as redes sociais permitiram isso. Então agora, essa semana, um dos maiores jornais do mundo, um dos mais importantes e mais lidos do mundo, publica uma reportagem bastante completa, falando sobre isso, contando como eles utilizaram essa rede social para manipular as pessoas, para convencer as pessoas das maiores maluquices que se pode imaginar. E uma pessoa entrevistada lá que foi vítima disso, foi vítima do Bernardo Kister principalmente, um influenciador de extrema-direita brasileiro, foi a Débora Diniz, a professora Débora Diniz, que já entrevistou aqui. Eu quero ver se a gente consegue chamá-la de novo para conversar com a gente aqui, para explicar essa história. Ela foi entrevistada pelo New York Times, apareceu nesse mini documentário também, contando como ela foi vítima dessa radicalização, desse extremismo, dessa histeria coletiva que tomou conta das pessoas na internet. E como as redes sociais foram utilizadas para canalizar o ódio contra ela. E contra a gente também. O caso que eu usei no começo aqui, o caso do jovem de 16 anos que nos atacou na internet, é um exemplo disso. É um rapaz, é um jovem que assistia esses canais, que foi radicalizado provavelmente, porque aquilo que ele sabe sobre mim veio através dessas pessoas. Talvez ele nunca tenha parado para ouvir o que eu tenho para dizer. Ele veio já cheio de ódio contra mim, sem saber o que eu tenho para dizer. Porque ele se fechou nesse mundo, nesse universo de extremismo. E o grande erro de vários setores da esquerda na internet foi não perceber isso. Foi achar que isso aqui era um capricho, era uma briguinha idiota entre influenciadores. De não perceber o impacto que se teve na eleição e como a esquerda agora, se ela está na retranca, se ela tem que agora se defender, se ela está agora sendo ameaçada, é justamente porque ela não comprou essa briga. É porque ela não entendeu o perigo que isso representava. Não entendeu o perigo que representava o Olavo de Carvalho, Nando Moura, Bernardo Kister, Terça Livre, o YouTube, o algoritmo do YouTube. E o WhatsApp também, as mentiras do WhatsApp. Ela achou que ela podia fazer a briga em outro nível, no nível das bases, da movimentação popular, do trabalho de rua, sendo que na internet você tinha pessoas influenciando milhões de pessoas aqui. Tinha milhões de pessoas ouvindo Nando Moura, Olavo de Carvalho, Bernardo Kister. E o impacto que eles faziam com um vídeo era muito maior do que essas pessoas na rua podiam fazer em 10, 20 comícios. Eles tornaram o YouTube o campo de batalha da guerra cultural deles. E eles venceram essa guerra. E aí que está a questão. E agora? E agora? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para essa reportagem do New York Times. Como eu disse agora, o Nando Moura não é apenas uma vergonha brasileira, mas agora é uma vergonha mundial. O mundo inteiro agora sabe quem foi um dos responsáveis pela ascensão do Bolsonaro no Brasil. E agora, gente? O que a gente faz?
Como é que a gente pode recuperar esse espaço aqui e recuperar a sanidade também no debate político? Porque o YouTube não reconhece o problema. O YouTube não reconhece que o algoritmo dele permite esse tipo de coisa. Ainda permite. Como eu disse, canais extremistas ainda são os canais que mais crescem no YouTube. Canais de teorias conspiratórias, canais de mentiras, de falsidades, são os que mais crescem. De conteúdo bizarro. Como resolver um problema sendo que as pessoas não sabem qual é esse problema ainda? Não reconhecem o problema. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aqui, sobre essa tretinha da internet, sobre o YouTube radicalizando as pessoas, distorcendo a política no Brasil, permitindo a ascensão da extrema-direita. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.